Legal, gente. Acho que uma coisa que não está no meu currículo, que acho que vale a pena acrescentar, é mobilizador de recursos, né? Porque como todo fundador de organização, né, essa é uma das coisas que a gente mais faz. E eu mobilizo recursos desde 95, que eu me lembro, antes de fundar o Elos, quando eu estava no movimento estudantil e organizava encontros, conferências de estudantes, e que também precisava de doações para serem viabilizadas, né? Então, essa prática, né, de mobilização de recursos está na minha vida já desde os 18 anos de idade, praticamente, e não está no meu currículo, né, mas é uma das atividades que eu mais me dedico. E o tema, histórias que empoderam, né, de doações que empoderam ambos os lados, para mim é super valioso, assim, é um sonho, uma busca que eu tenho na minha vida, né, no meu trabalho também, e que tive a sorte de alguns momentos, né, dessa trajetória no Elos, de ter tido relações assim, e tenho até nesse momento relações que podem se qualificar dessa maneira, né. Certamente é a grande minoria de relações, né, de toda essa história, né, nossa e minha, com mobilização de recursos. Mas elas existem, eu me apego, assim, eu falo, se existiu uma vez é porque é possível, então eu fico correndo atrás para que existam outras vezes, né? Acho que é importante dizer também que o Elos é uma organização um pouco diferente, acho que da maioria do campo social, porque ele é, em grande parte, autofinanciado, né? A gente, se alguém pegar, abrir nossos relatórios, vai ver que o último ainda coloca ali 51% dos nossos recursos vem de receita gerada pelo próprio Elos, né? No nosso trabalho de consultoria. E isso foi ao longo de toda a nossa vida, o que nos permitiu também ser mais seletivos com o tipo de apoio, de doações que a gente recebia, né? Porque até a gente criou, acho que essa estratégia muito por isso, né? Por ter um apreço muito grande pela nossa integridade, por fazer aquilo que a gente realmente acredita e vendo muitas vezes nessas relações de doação, o doador querendo impor, né, os seus próprios interesses, e que muitas vezes, se for pensar em relação com empresas, então muitas vezes tinham pouco a ver com o impacto social em si. Mas vamos lá, mas eu vou falar da parte boa. E aí eu vou começar, a Jana falou, não precisa mencionar os nomes, mas eu vou começar mencionando já, acho que a primeira referência, assim, que na minha história, de uma relação muito saudável, que nos surpreendeu muito, foi com uma organização americana, que hoje em dia acho que ela não existe mais formalmente, chamava Berkana Institute, foi fundada pela Margaret Whitley, uma escritora, tem livros publicados aqui no Brasil também, e por meio eles estavam começando um programa que era co-presidido por duas pessoas, o Bob Stilger e a Deborah Fries, e eles estavam procurando organizações no mundo, o Bob tinha acabado de defender o PhD dele, e ele tinha identificado um novo padrão de organizações sociais no mundo, lideradas por jovens, na época, estou falando de 2005, que tinham um trabalho bottom-up, né, a partir da base. Você queria falar alguma coisa, Marina? Ou Mariana, quer dizer, eu ouvi um som aqui. Então tá. E, enfim, ele tinha todo um critério, eu sei que ele chegou até o Elos, tá? Uma pessoa que ele conhecia indicou o que ele fez? Ele passou 3 dias aqui em Santos conhecendo a gente. Então, a primeira coisa que eu acho, né, para uma relação poder empoderar ambos, é a gente investir no relacionamento, né? Investir em se conhecer, investir em criar confiança, que eu lembro bem de uma reunião, acho que do começo do MCD lá no Arapiaú, eu lembro de eu falar isso para a Joana, não sei se ela vai lembrar, mas eu lembro que eu falei, as relações entre quem mobiliza, né, e quem doa, elas partem da premissa da desconfiança, né? Então, eu já entro na reunião sabendo que a pessoa que está na minha frente ela vai desconfiar de tudo, né? A premissa é que eu provavelmente estou mentindo, então eu tenho que provar a todo mundo que eu estou falando a verdade. Nessa relação com a Berkana e com o Bob, que foi a pessoa que veio até nós, isso foi desmontado desde o primeiro momento em que ele falou, não, vou passar 3 dias aí, quero conhecer profundamente vocês.
né? E foi visitar o trabalho em campo, a gente se reunia, discutia depois, ele perguntava mais, ele perguntava, e eram perguntas que chamou muita atenção da gente, na verdade nos assustou assim na época, porque ele fazia perguntas para entender mais profundamente o que a gente fazia, o que foi algo único, assim, a gente falou, o que é isso? O que esse cara está falando? Era uma coisa assim muito boa para ser verdade, sabe? Porque a gente, nossa, ele quer saber mais, ele quer saber mais. E assim foi. E depois desses 3 dias ele voltou para os Estados Unidos, não teve proposta nenhuma a princípio, mas dali a um tempo ele escreveu um e-mail dizendo que queria convidar a gente para fazer parte de um programa e que envolvia um financiamento, né? Envolvia uma doação para o Elos, mas ele já também colocava claramente a intenção que eles tinham, né? Um programa de intercâmbio de aprendizagem entre organizações do mundo. Ele tinha mapeado, ele e a Deborah Fries, que eram os dois, eu falei, estou falando mais dele porque ele que veio primeiro, mas, aliás, ambos, tanto o Bob Stieber como a Deborah Fries, depois publicaram livros onde eles mencionam o Elos. Mas eles tinham reunido, na época, acho que eram 12 organizações no mundo, e a intenção deles era apoiar essas organizações, mas apoiar especialmente a troca de aprendizagem, a troca de tecnologias sociais entre essas organizações. E o e-mail dele assim perguntando: faz sentido para vocês isso? Vocês isso acha que isso poderia ser útil para o trabalho de vocês? Então já toda essa construção, né? Que aí a gente falou sim. Mesmo depois de a gente falar sim, ele mandou o contrato, e o contrato, na verdade, era um contrato em aberto, era um arquivo em Word em aberto que chamava Co-Created Agreement, acordo co-criado. Então era para a gente escrever o que a gente achava que fazia sentido naquele acordo, né? O recurso financeiro na época estava dado, ele tinha um número específico que era o que ele ia investir, mas a gente definiu junto como isso ia ser investido, né? Então acho que para mim isso foi lá em 2005, era uma coisa que, aliás, até hoje eu não sei, se eu não conheço no Brasil quem tem práticas dessa forma. Espero que tenham, né? Eu ainda não encontrei com essas pessoas do Brasil, essas organizações especialmente, né? E a gente ficou, mais um dado importante, foram 4 anos de relacionamento, foram 4 anos de investimento, né? O que também, na época, hoje eu falo sobre isso, que tem que ser assim, na época era uma surpresa, eu não sabia que era possível, porque a gente estava acostumado aqui no Brasil com essas relações de que a gente faz todo um esforço para conquistar um apoio um ano com uma organização, no ano seguinte a organização nem te conhece, né? Você tem que começa do zero, né? Abre um novo edital, né? E outra coisa, né? Quando terminou o primeiro ano, a gente tinha conversas regulares sobre o andamento do plano, e a avaliação final era conjunta, era uma conversa, na verdade. Era uma conversa que ele trazia os critérios assim sobre os quais ele queria conversar, e a gente ia relatando como é que tinha sido cada coisa, né? E o que eles mais valorizavam é assim, o que a gente aprendeu com tudo isso. Investimos aqui, não deu certo, tá? Mas o que a gente aprendeu com isso? O que a gente pode fazer diferente no próximo ano? Né? Então, assim, de um nível de respeito que a gente deveria considerar isso ser o básico, né? Ser o que deveria ser, né? Mas é incrível que a gente ache isso a exceção, né? Que a gente ache que isso, né? Que a gente possa julgar eles como bonzinhos, né? Será que é isso, né? Que eles são bonzinhos ou eles foram apenas corretos, né? Então, dessa relação, para dizer essa questão de empoderar, claro, primeiro, foi um momento super difícil do Elos, então a gente estava a ponto de fechar o Elos nesse ano de 2005, e a gente contou isso para ele. Até esse detalhe acho que vale a pena contar. Antes de fechar o acordo, eu escrevi para ele e falei: Bob, só que a gente está num momento muito difícil da organização e a gente tem pensado frequentemente em fechar, em desistir. Então, e aí o que ele falou? Ele falou, olha, eu sou uma pessoa que tem muita experiência, a gente estava lá com os nossos 20 e poucos anos, 30 anos de idade,
e ele já com mais de 50, e falou: olha, eu já vi muita organização nascer e morrer, de repente a gente conversando, eu posso ajudar vocês nesse momento. Isso também foi muito significativo. Antes de fechar o acordo, ele falou: vocês topam se eu for até o Brasil bater um papo com vocês? E ele veio mais uma vez até o Brasil só para bater mais uns 3 dias de papo com a gente e nos ajudar a tomar a decisão se a gente continuava com o Elos ou não, que foram 3 dias dramáticos, né? Então, o primeiro grande apoio da Berkane, eu estou falando muito do Bob, porque era a pessoa que estava à frente, na verdade não foi financeiro. Na verdade, foi esse cara vir aqui, passar 3 dias aguentando a gente, se lamentando com 1000 razões do porquê que o Elos não ia dar certo e por que a gente tinha que desistir. Ele aguentou a gente ouvir por 3 dias e nos ajudou a refletir até o ponto da gente falar assim, não, na verdade o que a gente mais quer é continuar com o Elos, só que a gente não sabe como. Né? A gente estava tão perdido, que acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? A gente fica cego, né? Acha que não tem forma de continuar, e às vezes a pessoa de fora ela tem esse poder de mostrar para a gente o que a gente não está vendo. Né? Esse foi o primeiro apoio que ele deu para a gente, na verdade. E grande apoio, né? Porque a gente ia fechar o Elos, ia mesmo, assim. Na época, o Elos tem 5 fundadores, na época um fundador tinha saído, e os outros, uma segunda estava saindo também temporariamente na época, então estava assim, estava bem se desestruturando mesmo. Então, assim, mais uma vez, né, aqui que eu estou falando, né, relacionamento, né, investir no relacionamento, investir em estar próximo das pessoas, né, foi isso que ele fez, né, claro que ele tinha experiência, ele tinha capacidade técnica até para nos apoiar nisso, mas, assim, foi à disposição, ele veio, pagou uma passagem, veio dos Estados Unidos para cá de novo, para bater um papo com o pessoal que estava querendo desistir do trabalho. Né? E o Elos está, isso foi 2005, 2006, o Elos está aqui até hoje, né? E por conta disso, o Elos entrou, né, nesse processo, e o trabalho do Elos acabou influenciando a prática da rede Berkana como um todo, né? Logo no ano seguinte, a gente começou um processo de levar a metodologia do Elos para outras organizações, que culminou, por exemplo, com o Guerreiros Sem Armas acontecendo no México, que era uma das organizações. Guerreiros Sem Armas é o programa mãe do Elos, tá? Para quem não conhece, é o principal programa nosso, e entrou para essa rede e começou, bom, viraram livros, vídeos, foi feito um calhamaço assim na época, onde a rede inteira foi aprender da metodologia que a gente vinha desenvolvendo, né? Então, claramente, enriqueceu demais o trabalho da Berkana também, né? Esse investimento que eles fizeram, que financeiramente, em termos financeiros, acho que não foi nem tanto, mas reverberou muito, a ponto dessa experiência que foi de 2005, 2004, 2005 até 2008, 2009, ela reverbera até hoje, né? Por exemplo, eu estou nos últimos 2 anos fazendo trabalho com o Bob, né? As pessoas dessa rede vêm para o Guerreiro Sem Armas até hoje, né? O pessoal do Zimbábue, da África do Sul, que estava nessa rede também. A gente já foi fazer trabalho nessas organizações também, já viajou por conta disso. Uma coisa que a Berkana tinha também, que para mim continua sendo um grande exemplo, eles tinham um encontro anual de todas as organizações que eram apoiadas, era um encontro de 11 dias. Era uma insanidade, um encontro presencial de 11 dias. Parece insano, parece louco, mas é isso, essa rede fechou, a Berkana fechou essa atividade em 2009 e até hoje essas organizações colaboram. Até hoje. O Guerreiro Sem Armas aconteceu agora em julho. Eu recebi pessoas do Zimbábue, que são de organizações da rede, recebi pessoas da África do Sul, recebi pessoas da Índia, que eram dessa rede, e eu já fui para o Zimbábue trabalhar também pós ter fechado esse programa da Berkana, né? Então, para a gente entender o potencial de uma relação dessa, né? Como é que está meu tempo, Mariana? 5 minutos? Eu vou passar mais rapidamente, falando de organizações também. A gente, recentemente, também uma organização estrangeira, mas que tem uma equipe no Brasil, foi procurado por uma organização
americana, que primeiro foi o mesmo processo, né? Queria entender mais o trabalho do Elos, a mesma estranheza que a gente sentiu com o Bob, a gente sentiu com eles também. Ah, mas me fala mais, me conta mais, e como é que foi, de onde veio, qual foi a história, né? E aí eles falaram, puxa, vocês são um tipo de organização que a gente gostaria de apoiar. E aí eles nos perguntam, qual é o sonho de vocês? Maravilhoso, porque para quem conhece o trabalho do Elos, sabe que um dos momentos da metodologia Elos é falar de sonho, né? E eles fizeram isso com a gente. Qual é o sonho de vocês? Contem para a gente o sonho do Elos, para daqui a 10 anos, onde é que vocês querem ver o Elos? E como é que vocês imaginam o caminho de chegar lá? E eu peguei um Word, né, e conversei com o pessoal aqui e escrevi o nosso sonho para essa organização. E ela me perguntou, e quanto custa esse sonho? E eu mandei um orçamento de quanto eu achava que custava esse sonho. E elas voltaram, gostamos, gostamos, e aí a gente vai colocar vocês no nosso processo de diligência. E aí foram 6 ou 4 meses, aí sim, vasculharam a nossa vida toda, mas já falaram assim, olha, a gente vai dar um pouco de trabalho agora, mas é assim, é 99% de chance de que o apoio de vocês já está garantido. A gente só quer ter as informações técnicas mais garantidas, documentos, tudo mais, mas assim, a gente quer que vocês saibam que a gente preza muito pelo tempo de vocês, pelo trabalho que vocês vão ter. Então, a gente não quer que vocês tenham um trabalho para depois a gente falar, ah, não, a gente não vai apoiar. Eles verbalizaram isso antes, né? Então, saibam que esses 4, 6 meses que pode demorar esse processo de diligência, a gente já se assegurou muito anteriormente de que a gente quer apoiar vocês, então, assim, vai ser muito fora, assim, de tudo que a gente espera se não der certo. Né? Então, a gente vai se empenhar para que dê certo. E assim foi um trabalho, e aí, enfim, essa história vale a pena nesses 5 minutos finais, porque 5 não, deve ter 2 agora. Quando veio o apoio, quando finalmente a gente passou, teve 1000 processos, teve que fazer processo de equivalência para a gente receber o dinheiro, que é um processo feito uma plataforma chamada NGO Source, talvez vocês conheçam, para que a gente pudesse ter a equivalência de uma 501c3 lá nos Estados Unidos, né? E quando chegou o recurso, que eles fizeram o depósito, eles pediram uma reunião com a gente, e sabe o que eles falaram? Até agora eu não acredito. Eles falaram assim, olha, esse investimento aqui não é pelo plano que vocês nos mandaram, é por tudo que vocês fizeram nos últimos 22 anos. E por tudo que a gente investigou de vocês nesse momento, a gente confia que vocês vão saber usar da melhor forma esse recurso. Se vocês quiserem nos contar, nos reportar como é que vai ser isso, a gente vai ficar feliz porque a gente quer aprender com isso, mas vocês não têm a menor obrigação. A gente está mandando uma verba irrestrita para vocês fazerem o que vocês quiserem. E foi o número que a gente pediu na proposta com o nosso plano, né? Então, assim, essas coisas para mim me até emociona, assim, imaginar que isso existe no mundo, né? E que a gente pode sonhar que exista mais dessas coisas no mundo. Né? E aqui eu estou falando de organizações, mas a gente tem exemplos desses com pessoas também, que temos tido, né? E aí, só para finalizar, o primeiro doador, pessoa física do Elos, ele doa para o Elos de forma recorrente desde 2011, há 10 anos. Ele era um cara que morava no Rio de Janeiro, ouviu falar do trabalho do Elos e ligou para a gente falando, quero doar para vocês. E a gente, há 11 anos, a gente não tinha programa de doação pessoa física. A gente nem trabalhava com a ideia de doação, a gente pedia patrocínio há 11 anos, né? E a gente falou, não, mas não, a gente quase falou para ele, não, não doe, né? Mas a gente falou, não, faz o seguinte, você não pode vir em Santos conhecer a gente, pelo menos? E ele veio para Santos, esse cara, e ele veio durante o Guerreiro Sem Armas, passou 5 dias aqui, e saiu daqui e falou, olha, eu estou mais do que convencido, eu quero doar para vocês. E a gente falou, olha, mas não tem estrutura. Ele falou, não, me passa o número da conta do banco de vocês e eu vou fazer a doação. E esse cara, há 11 anos, ele doa todo mês para o Elos e ele voluntariamente aumenta a doação ano a ano. Né? E veio, nesse último Guerreiro Sem Armas, ele veio com a família.
né, com o filho dele, com a esposa dele, visitar o programa. Aliás, ele não, e aí também isso é muito particular, né? Ele é uma pessoa muito fora da curva. Ele fala: não gastem tempo comigo, gastem tempo em fazer o trabalho de vocês. Então a gente pede reunião para relatar, para contar. Ele falou: não, uma vez por ano está ótimo, né? E então essa vinda dele aqui para o Guerreiros foi a primeira pós aquela de 2011. Ele demorou 10 anos para voltar com a família dele aqui para ver o Guerreiro Sem Armas. Porque a gente insistiu muito, viu, para ele vir. E ele veio com o filho, feliz da vida. A esposa e o filho adoraram. Já terminou o tempo, gente. Acho que já tinha outras histórias, tinha mais 2 pessoas para eu contar. Mas, claramente, essa visita dele aqui, para mim, deixa clara, quando ele vem com a esposa e com o filho, com a alegria dele trazendo a esposa e o filho aqui, o quanto que essa atitude dele está enriquecendo a vida dele, né? Também, né?